Agora iremos falar sobre a tela de configuração do servidor. Fica aqui o primeiro botão do lado esquerdo. Nessa tela de configuração iremos definir e ativar vários itens importantes para o servidor. Por exemplo, habilitar controle de tempo. Esse item ele habilita o controle de tempo no geral, no sistema. Ele só ativa o controle de tempo. Aí, se você quer que determinados grupos controlem o tempo, aí você precisa vir aqui em grupo de máquinas. Então, isso tem a facilidade de você definir que determinadas salas não vai ter o controle de tempo e determinadas salas vai ter o controle de tempo. Tá vendo aqui, ó, habilitar controle de tempo para este grupo de computadores. Então, este item, estando selecionado, precisa ativar esse habilitar controle de tempo. Se desativar aqui o geral, o controle de tempo vai ser desativado para todos os grupos. E ativando aqui o geral, para que determinados grupos funcionem, esse item aqui tem que estar selecionado para os grupos que queremos controlar o tempo dos alunos ou dos usuários nos computadores. Habilitar controle de pressão. Aqui ele ativa o controle de pressão para todos os grupos e para todos os usuários. E aí você pode definir a cota dos usuários, tanto na tela de cadastro de usuários, assim como na tela de tempos e cotas, está vendo aqui embaixo? Então aqui você pode definir para o usuário selecionado aqui, está vendo? O usuário que está selecionado no momento, você pode definir uma cota para ele. Então, para ter esse controle de impressão, é preciso habilitar aqui o controle de impressão. Parte de comunicação. Seria a parte de comunicação TCP que o acrônimo servidor comunica com as máquinas clientes. Por padrão é 25600. Veja, aqui em máquinas já vem esse padrão definido. Caso precise mudar, só vir aqui e alterar os computadores em questão. Do contrário, ele vai usar o padrão que está aqui nessa tela de configuração. Chave de criptografia. Caso queira criptografar os dados entre servidor e cliente, poderá ser criptografado usando uma chave, do contrário ela fica vazia. Recarga, aqui é a recarga de tempo automática dos usuários. Então você pode desativar a recarga ou você pode ativar por dois métodos. O primeiro método aqui é adicionar tempo uma vez ao dia, recarga diária. Ou seja, é aqueles casos em que definimos que cada usuário, cada aluno naquelas salas, né, vão ter direito a 1 hora por dia ou 30 minutos por dia. Então você define um tempo automático para os usuários utilizarem por dia. E aqui você vai definir a partir de que horário que vai ser verificado, né? Então, a partir, por exemplo, das 5 da manhã, a partir das 5 da manhã vai começar a recarga automática para os usuários que utilizaram no dia anterior. E quanto você quer dar de tempo para ele? 15 minutos, ele tem 30 minutos por dia, ele vai ter 50 minutos por dia, ele vai ter 1 hora por dia. Então, aqui você define quanto tempo ele vai ter por dia. Já esse outro aqui, carga constante, é após o término, ou seja, ele está utilizando o computador. Terminou, ele vai ter X minutos, ele vai ter que esperar X minutos para poder utilizar o computador de novo e vai ganhar a quantia de hora. Para quê? Isso daqui é bom para lugares que tem muito movimento, muito aluno utilizando os computadores. Então, para ele dar o lugar para o outro aluno, ele sai do computador, entra e aguarda a próxima recarga dele. Pode usar o computador novamente naquele mesmo dia. Esse não, o anterior usuário utiliza X minutos ou X horas por dia. E esse daqui, ele usa várias vezes no dia, mas ele tem que dar lugar para o próximo. E aqui se digite o tempo de espera que o usuário terá que aguardar para a próxima recarga. Então, por exemplo, você pode colocar aqui que ele tem que esperar 10 minutos. E aqui o quanto ele vai ganhar de horas? 1 hora ele vai ganhar. É isso. Essa é a recarga automática. Ela pode ser contínua ou ela pode ser diária. Módulo cliente. Abra o módulo cliente. Permitir que o cliente conecte mais de uma máquina. Então, por exemplo, aqui está conectado o usuário. Vamos ver aqui o usuário. Aqui em tempos ver. Poliana. Então, esse item está selecionado. Permitir que o cliente conecte mais de uma máquina. Então, se a Poliana tentar conectar na máquina 2 e tentar conectar na máquina 1, ela também vai conseguir conectar. Então, isso daqui permitir que o cliente conecte mais uma máquina é útil para, por exemplo, dar manutenção no computador. Vamos supor, peço para conectar o administrador em todos os computadores, utilizando essa funcionalidade aqui, por exemplo.
conectar máquinas cliente com um determinado usuário. Você consegue liberar na mesma hora todos os computadores com um determinado usuário. Agora, se não tiver selecionado, ele vai deixar você logar somente em um computador aquele login. Forçar cliente a conectar somente via servidor. Esse item, ele lá na máquina cliente, na tela de login, você vai ver que onde coloca o login e senha, na parte de baixo tem lá se você quer conectar localmente ou se você quer conectar via servidor. Se você colocar forçar aqui, cliente conectar somente via servidor, quando o servidor comunicar com a máquina, ele desativa aquele botão. Não deixa o usuário logar localmente. Só estabelecer, autenticar seu login e senha pelo servidor e não pelo login e senha que está salvo na máquina. Caso o usuário não exista, conectar cliente com o usuário, administrador. Então, caso o usuário não exista, ele for lá e tentar logar na tela de login do Acronos, um login qualquer. Assim como no Windows, ele logar no Windows e vamos supor, a tela de login do Acronos está com um login automático. Ele for identificar o login no Windows, ele automaticamente loga o usuário como administrador. Caso você coloque vazio, deixe vazio, ele não vai logar com ninguém, ele vai voltar para a tela de login ou ele vai falar usuário inexistente, ou seja, esse daqui seria um método normal. Se o usuário não existir, ele não loga. Então ele tem que autenticar realmente. Deixando vazio, ele força o usuário a autenticar. Agora, e cadastro remoto se não existir? Esse item é bastante útil quando tem muitos alunos e não quer ficar cadastrando os alunos. Então, ele logou no Windows com o usuário Carlos. Aí, se não tiver cadastrado aqui em usuários, ele vai aparecer uma tela de cadastro remoto para o usuário Carlos. Vai falar, seu cadastro não tem, seu login vai ser Carlos XXX, ou seja, ele vai pegar o login do Windows e vai pedir o nome do Carlos. Aí já vai cadastrar automaticamente, dali em diante ele não vai precisar mais fazer cadastro. Ele já vai cadastrar automaticamente o usuário em função do login que ele usou no Windows. A Acronos Cliente poderá fazer conexão reversa com o servidor, o Windows Server. Ou seja, o Windows Server, né? Aconselhar quando tem servidores o Windows Server. Por quê? Porque o Windows XP, o Windows 7 Professional, eles limitam a 10 conexões com o servidor. O Windows Server ele vai ter o limite em função da sua licença do servidor. Então, caso não estamos utilizando a conexão padrão aqui, por exemplo, por esses métodos aqui, nós podemos reforçar esse outro método, selecionando esse item. Então, esse item é sempre bom estar selecionado. Por quê? Porque caso mude o IP ou o nome do servidor, a máquina cliente utiliza esse método para comunicar e informar que mudou o seu nome e seu IP. E já começa a estabelecer, já começa a comunicar normalmente. Mesmo que esses dois itens não estejam selecionados, esse item vai fazer com que a máquina estabeleça a comunicação utilizando o método reverso. Login de autenticação do Windows Active Directory ou computador local. Esse item é muito importante para facilitar a comunicação e controle com os computadores. Então aqui nós podemos colocar um domínio, caso utilize um domínio, ou podemos colocar ponto, caso queremos autenticar o usuário local lá na máquina, cliente. Então esse aqui, no caso, esse exemplo aqui, ele está configurado para um usuário local da máquina. Nós poderíamos estar colocando um domínio aqui, Acronos, por exemplo, e aqui um login administrator, para autenticar no Active Directory ou autenticar com o login e senha da máquina local. Para que isso? Ele funciona para duas coisas. Uma é para enviar comandos daqui do servidor para cliente quando o Acronos não está ativado ou não está instalado. Vamos supor, eu tenho 500 computadores aqui e quero instalar o Acronos nas máquinas clientes. Então, com esse login e senha aqui, eu consigo fazer essa instalação remota, porque ele autentica com o login e senha da máquina cliente ou do domínio e consegue instalar, reiniciar, desligar, ou seja, ele consegue fazer essas funcionalidades. Veja, protocolo Windows, ele consegue fazer todas essas funcionalidades aqui utilizando esse login e senha que está configurado aqui. E a outra funcionalidade seria para, veja aqui, ó, cliente autenticado. Seria para que caso utilize um usuário limitado na máquina, o Acronos ele vai rodar com este usuário. Por quê? Tem algumas funcionalidades de policies, bloqueios de internet, bloqueios de pendrive,
que precisa ser administrador para bloquear esses itens. Um usuário limitado não conseguiria. Então, se o Acronos cliente rodar como usuário limitado, ele não vai conseguir fazer esse bloqueio. Então, definindo esse login e senha e fazendo com que um usuário rode autenticado, tá vendo? Rode com esse login e senha que nós definimos aqui, o Acronos cliente conseguirá fazer todas as suas funcionalidades normalmente, porque ele está rodando como administrador. Autenticação BD. O Acronos cliente, quando utilizando a tela de login do Acronos cliente, ele autentica o usuário, o login e senha, com o que está cadastrado aqui na tela de usuários, correto? Caso queira autenticar com um outro banco de dados externo, nós podemos habilitar essa função, colocar um link de autenticação, um link HTTP aqui, e o que vai ter de retorno desse link? Um retorno texto. Para que, quando o usuário logar lá na máquina, na tela de login do Acronos, ele vai passar esses parâmetros para o link, e o que retornar desse login e senha que o usuário fez na máquina cliente, ele vai autorizar ou não o usuário logar. Ou seja, conseguimos fazer uma autenticação remota. Aqui, ó, habilitar o web server. O web server seria via navegador, conseguir controlar o servidor, tirar relatório. Temos várias funcionalidades no web server, que depois estaremos explicando em outra videoaula. Então aqui nós podemos ativar ou desativar essa funcionalidade. Senha do controle remoto. Aqui é a senha do VNC. A senha que utilizamos para ter acesso remoto na máquina. Veja. Vamos dar um Ctrl D na máquina. Então nós podemos interagir com a máquina remotamente. Então, caso tenha alterado a senha, nós podemos vir aqui e alterar. Ou simplesmente alterar a nova senha aqui e enviar uma nova senha para... Veja. Atualizar senha do controle remoto. Nós podemos alterar a senha. Então, essa senha de atualizar essa funcionalidade que eu acabei de mostrar aqui, ó, do acesso remoto, atualizar senha do controle remoto, ele vai pegar essa senha que está aqui na tela de configurações e enviar para o controle remoto. Então, por padrão aqui, Acronos 007, maiúsculo, a senha que vem aqui. Essa outra funcionalidade seria, veja, digite a pasta da rede onde deseja visualizar as imagens dos relatórios via web server. Vocês vão ver que no web server tem relatórios de logs do que o usuário restringiu. Então, por exemplo, ele acessou um site proibido, um programa proibido, e ele é salvo numa pasta do servidor. Caso queira que os usuários do web server tenham acesso a essas imagens, nós podemos estar compartilhando a pasta para os usuários em questão, né, e liberando o caminho para os usuários que utilizam o web server. E assim por diante. Popular perfis. Aqui nós podemos limitar os perfis. Por exemplo, temos vários perfis cadastrados no servidor. Mas nós utilizamos somente 2 perfis, por exemplo, ou 3 perfis. Então, na tela de perfis, na tela de usuários, na tela do popular, que vamos interagir, nós podemos dar adicionar aqui. Então, não vai mostrar mais aqueles monte de perfis. Vai limitar somente a esses 2. Lista de pastas serem excluídas ao limpar o computador. Entre com a pasta a ser limpa. Ou seja, tem uma funcionalidade aqui, ó, clicar o botão direito, limpar o computador. Assim como lá na grade horária, vocês vão ver que tem como limpar também o computador em determinados horários. O que ele faz, esse limpar o computador? Ele limpa a lixeira, históricos do Internet Explorer, cookie, arquivos temporários. Por padrão, ele faz isso. Caso queira limpar mais alguma pasta, nós podemos colocar aqui. Ou seja, quando ativarmos a funcionalidade de limpar o computador, ele vai pagar essas pastas que for definida nessa lista. Por exemplo, vamos supor que lá o usuário que nós utilizamos, user Acronos, por exemplo, no caso aqui nós estamos conectados com o Crisdel. Ó, se vir aqui, WinUser, ou seja, o usuário do Windows está como Crisdel. Então vamos definir que os usuários das máquinas clientes chamam Crisdel. Isso é um exemplo, depois vocês podem colocar qualquer outro exemplo. Crisdel. Vamos lá. A pasta Users, que é um Windows 7. No caso lá está com XP, então seria Documents and Settings barra Cris_Del barra Desktop.
Se fosse um Windows 7, poderia estar colocando users/crisdel/desktop. Ou seja, excluir somente o seu conteúdo. Eu vou selecionar porque ele vai apagar o seu conteúdo e não a pasta toda. Ou seja, quando eu limpar o computador, ele vai apagar todos os arquivos que estão no meu desktop também. Então isso daqui serve para quando limpar o computador, quiser limpar o computador, você pode colocar para limpar os meus documentos, o desktop ou qualquer outra pasta. Lista de IPs que deverão estar liberados ao efetuar bloqueio de rede. Ou seja, quando nós formos efetuar algum bloqueio de rede ou de site, nós podemos liberar alguns IPs. Aqui vamos supor, meu IP do AD, meu IP do meu servidor. Então, todos os IPs da rede que nós queremos que fiquem liberados ao bloquear a rede ou bloquear a internet, ele vai liberar aqui. Então, IPs interno ou externo nós podemos estar colocando. Ou seja, quando você ativa o bloqueio de rede e o bloqueio de internet, aqui, tá vendo? Web on, rede off, que muda o status para azul ou vermelho, ele bloqueia todas as portas e todos os IPs, exceto o do servidor. Aqui iremos configurar como nós queremos realizar o backup. Desligar ele, fazer um backup diário, semanal ou mensal. E que lugar nós queremos salvar ele, que pasta queremos salvar, pode ser numa pendrive, numa pasta da rede ou num HD externo. E aqui quando queremos restaurar o backup, podemos localizar o backup e clicar aqui para restaurar o backup. Transferência de arquivo. Aqui essa parte aqui, pasta de rede onde professores compartilharão seus arquivos. Seria uma pasta da rede onde os professores teriam acesso. Então dentro dessa pasta aqui, por exemplo, ia ter a pasta do professor Carlos, do Pedro, do João. Para quê? Isso daqui seria para ser utilizado no modo compartilha. Aqui, compartilha. Tanto no servidor quanto lá para o supervisor. Então é aí que nós configuramos a pasta da rede dos professores, onde eles irão utilizar o compartilha dinâmico com os alunos. Então essa seria a pasta. E aqui, caso queira utilizar essa função, ao enviar o arquivo para a área de trabalho do usuário, mover para a pasta abaixo. Ou seja, quando o professor fizer uma transferência de arquivo, veja, quando ele utilizar a transferência de arquivo, seja aqui pelo servidor ou pelo módulo supervisor lá do professor, ou ele realizar um compartilha, quando o professor enviar o arquivo para o aluno, quando cair na área de trabalho, ele vai mover para, por exemplo, c2./temp ou para o d2. Então, nós podemos mover ela para algum outro lugar, caso seja necessário. Do contrário, pode manter na área de trabalho do usuário. É isso. Tela de configuração. São esses itens que podemos fazer.